assim, verso 15 de Isaías 57. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Você sabe quem é este? Amém. Amém? Você sabe quem é este? Alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Vamos dizer o seu nome, este santo nome: Senhor Jesus Cristo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus, você está abatido? Deus habita com você também. Ele habita na eternidade, Ele habita num lugar alto e sublime. Ele é alto e sublime. Amém. Deus abençoe esta leitura. O que habita na eternidade. Você já parou, irmão, para pensar em eternidade, em perfeição? Deus nos leva a algumas meditações e aquilo nos deixa maravilhados. O irmão Brana diz que Deus não muda porque Ele é eterno. Na eternidade não há mudança. Por que nós mudamos, envelhecemos? Porque nós estamos na dimensão do tempo. Por que nós ficamos doentes? O nosso estado natural é saúde, mas você muda porque estamos na dimensão do tempo. Por que ficamos ora tristes, ora alegres? Porque estamos na dimensão do tempo. Mas na eternidade não há mudança. Salomão já disse: há tempo para todas as coisas, tempo de sorrir, de chorar, mas na eternidade não há mudança. Agora aqui em Isaías diz: o alto e sublime que habita na eternidade. Nós cremos num Deus onde não há mudança. Se Ele é vencedor, Ele sempre será vencedor, nunca poderá ser mudado. Agora, pensando nisso, que maravilhoso será quando nós entrarmos na eternidade. Você pensa em saúde? Porque nunca mais nós vamos ficar doentes, porque não tem mudança na eternidade. Você pensa em alegria, essa que nós temos aqui, pensa lá que nunca nós vamos nos sentir tristes, porque não tem mudança na eternidade. Tudo que você pensa de bom, beleza, o auge da beleza, as irmãs gostaram agora, né? O auge do vigor, da força, e isso nunca mudará quando estivermos na eternidade. Mas veja, o nosso Deus está nesta esfera de eternidade. O irmão Brana diz que é como um círculo, você não pode ver fim nele. Porém, algo aconteceu que mudou este ciclo. Estou com a mensagem perfeição, e eu fiquei pensando neste hino, onde o poeta, compositor, é do Jader Santos este hino, né? Ele diz assim: pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Jesus expressando isso para nós. Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, Ele habita na eternidade, mas porque algo aconteceu, Ele empoeirou os seus pés na história deste mundo. E foi por mim e por você. O irmão Brana diz: Deus não tem fim, como é a eternidade. Você nunca pode encontrar o canto de um círculo perfeito. Você poderia circulá-lo através das eras e pela eternidade, e nunca haveria um fim naquilo. Esta é a maneira que é Deus. Agora, esta grande corrente de perfeição foi quebrada por um tempo. Chegou o tempo, por causa do pecado, que esta corrente foi quebrada. O irmão Brana diz: a eternidade continua, nosso Deus continua nesta dimensão de eternidade. Porém, quando o pecado entrou na raça humana, nós então passamos a viver na dimensão do tempo, da história.
Por quê? Ele diz: a eternidade continua, mas não está em sua condição perfeita. Há uma pequena falha que irrompe desse lado, surge daquele lado. Deus teve que fazer aquilo porque Satanás o causou. E aquilo caiu no espaço do tempo. Para quê? Para a prova e o aperfeiçoamento e para a purgação do perdido, que Deus, através de sua soberana graça, pode algum dia levantar aquele pequeno dispositivo ou falha de volta ao círculo perfeito. Por que Jesus empoeirou seus pés na história deste mundo? Jesus foi de eternidade a eternidade, é o parágrafo 28. Porém, ele entrou no espaço do tempo. Irmãos, quanto amor! Nós já pensamos na eternidade, a condição que proporciona a eternidade. Jesus está nesta esfera de eternidade, mas ele escolheu entrar no espaço do tempo, se fazer carne, e chegou aqui a fim de santificar ou colocar uma faixa de sangue através de todo este lugar, para redimir e religar isso a Deus novamente, por toda a eternidade. O nosso acesso à eternidade tinha sido tirado, tinha sido interrompido, mas o Senhor Jesus Cristo entrou no tempo, na história deste mundo, e pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade, para que nós pudéssemos entrar nesta condição de nunca mais sofrermos. Oh, que amor! Como podemos explicar este amor? E você pensa que é fácil ele esquecer isso? Não, não é fácil. Ele está lembrando de tudo isso. Ele é o nosso herói. Você pode dizer isto nesta noite? Jesus é o nosso herói. O irmão Brana diz que as pessoas têm seus heróis aí. Tem seus heróis. Na mensagem A Perfeição agora, ele diz assim que o mundo está procurando heróis nesta noite. E tem heróis fisicamente falando. Ele diz: um dia lá na Suíça, quando o território da Suíça estava em jogo, o pequeno partido suíço tinha se reunido nos campos para defender sua economia. Eles haviam saído ali dos montes da Alemanha, ainda não era um país como é hoje, né, de primeiro mundo, rico. Estavam começando por volta do século XVI. Então eles se reuniram para defender sua economia do grande exército da Áustria. O grande exército se aproximando era grande demais para eles. Eles eram todos treinados, tinham grandes lanças e escudos. Os suíços não poderiam fazer nada a não ser desistir. Eles estavam encurralados contra a montanha. Quantas vezes nós olhamos a situação e pensamos: meu Deus, eu não posso fazer nada a não ser desistir. Situações em que nos encontramos encurralados. Mas então houve um herói que se apresentou. Alguém tinha de morrer. E se eles perdessem a batalha, eles não tinham nada a não ser velhas foices, pedras, varas com o que lutar. O que você tem para lutar aí, meu irmão? O que você tem para lutar? Ainda tem muito dinheiro? Ainda está bom demais a coisa? Está boa demais? O que você tem para lutar? Nós olhamos assim, somos um povo tão simples, tão limitado. Nós temos esse altar aqui, temos as nossas orações, nossa família, nosso pastor, é o que nós temos para lutar. Não é muito conhecimento, muita ciência, muita influência no mundo. E eles só tinham só as foices ali, aquelas ferramentas que eles usavam para trabalhar, arando a terra, né? Lavrando ali. E um exército se aproximando. Parecia uma muralha. Se eles fossem tomados, suas pequenas e amáveis esposas seriam violadas, suas jovenzinhas seriam violadas, seus bebês seriam mortos,
a cabeça deles seria estourada, seus lares seriam destruídos, tudo estaria perdido. Nós tentamos ir direto assim, mas Deus falou conosco muito nesta manhã. Aí você fica pensando assim, nós não temos nada com que lutar, e olha que se nós cedermos aí, deixarmos cair a bandeira, nossas crianças vão ser violadas, nossos jovens vão ser violados, com informação, com influência, com tanta sujeira, os lares. Mas nós estamos lutando, o Atalaia está aqui alertando, e nós vamos transmitindo isso, carregando esta bandeira nos nossos lares, lutando com o que temos. Vamos lutar com o que temos. Veja, a cabeça deles seria estourada, tudo estaria perdido. Então houve um homem cujo nome é muito rapidamente esquecido, chamado Arnold von Winkelried. Ele avançou e disse: suíços, hoje dou a vida pela Suíça. Ele disse: pouco além da montanha adiante há uma casinha branca. Eu tenho uma esposa e 3 crianças esperando por mim. Mas eles nunca mais me verão, porque neste dia eu dou minha vida pela Suíça. Disseram: o que você vai fazer, Arnold? Ele disse: sigam-me e façam o melhor que puderem com aquilo que têm para fazê-lo. Guarde isso aqui: sigam-me, façam o melhor que puderem com aquilo que têm para fazê-lo. Ele olhou para o exército até que encontrou o maior número de lanças, onde este exército está mais forte. Então levantou as mãos para o ar, correu em direção àquela grande muralha de lanças e gritou: abram caminho para a liberdade. Abram caminho para a liberdade. 100 lanças se viraram para receber seu ataque. Ele abriu os braços para recebê-las em seu próprio peito, as quais perfuraram, e ele morreu à ponta daquelas lanças. E aqueles suíços que estavam seguindo ele, aquilo abriu uma brecha no exército, e eles foram entrando, lutando com suas foices, com suas enxadas, e derrotaram aquele exército. Aquela grande demonstração de heroísmo debandou aquele exército. Eles ficaram atordoados, a ponto dos suíços o expulsarem da terra, e nunca mais tiveram uma guerra. Irmãos, daqui a pouco, quando nós entrarmos no milênio, não vai ter nenhuma guerra. Por enquanto nós estamos lutando com o que temos. O irmão Brana diz: isto foi uma pequena coisa em comparação com o que aconteceu um dia, quando Deus empoeirou os seus pés na história deste mundo, quando a raça de Adão encontrou-se, demônios marchando de todos os lados, profetas tinham falhado, a lei tinha falhado, sacrifício de touros e cordeiros tinham falhado, a natureza do homem tinha falhado, tudo tinha falhado. E a pequena raça de Adão encontrou-se derrotada, superada em número pelos demônios, superstições, doenças, enfermidades, tanta lança apontada para nós, tanta lança apontada para você, minha irmã, meu irmão. Houve um que deu um passo à frente no céu. Ele estava na eternidade. Ele é alto, ele é sublime, ele habita na eternidade. Mas ele deu um passo, e neste passo ele falou: agora estou entrando no tempo e na história. Ele deu um passo à frente no céu e disse: hoje eu morrerei pela raça de Adão. Ele veio à terra e se fez carne. Ele olhou diretamente para o meio das lanças, onde parecia estar mais escuro. O mais escuro de todos os medos do homem era a morte. E ele tomou a morte em seu peito no Calvário. Ele pagou o sacrifício e gritou: abram caminho para a liberdade, abram caminho para a eternidade, abram caminho para o gozo, a alegria sem fim.
abra o caminho para a cura, abra o caminho para a libertação, abra o caminho para toda espécie de vitória que você precisa. Aí ele gritou para a sua igreja: tomem isto que eu vos tenho deixado. Veja aqui o que Arnold falou: sigam e façam o melhor que puderem com aquilo que tem para fazê-lo. Meu irmão, minha irmã, siga, faça o melhor que você puder com o que tem para fazê-lo. Aleluia, meu sangue e meu espírito, e lutem com o que quer que tenham. Nesta noite nós podemos conquistar através disso, amigo. Você pode afastar o diabo de você. Cada velho inimigo que está em sua vida pode ser afastado pelo sangue e pelo Espírito de Cristo, e você pode se encontrar perfeito em sua presença. Deus abriu o caminho para nós. Aleluias! Glorifica o nome do Senhor. Agradeça a Ele. Ele é alto e sublime. Ele abriu o caminho para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.